Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E hoje, nosso convidado é outro convidado muito especial. Aliás, eu só trago aqui convidados especiais, né? Mas ele veio de São Paulo, advoga numa área também que vem crescendo muito no mercado, que é o direito médico e da saúde, e é um grande amigo mesmo. E é uma honra receber aqui Dr. Eduardo Almeida. Seja muito bem-vindo. Carla, muito obrigado. Na verdade, eu tenho que já começar com uma frase aqui. Hoje eu zerei a vida. Hoje eu zerei, hoje eu zerei a vida. Você não sabe a ansiedade que eu estava quando eu recebi o convite de estar aqui. Sabe que eu te admiro muito, a amizade também, a gente nem pode dizer, mas eu adoro aqui o canal. E eu ficava olhando e falei assim, será que vai chegar o meu dia? Será que um dia eu estarei lá? Então, estou muito feliz, muito obrigado pelo convite mesmo. E vamos papear bastante aqui. Vamos. Aqui é bate-papo, casos, perrengues, histórias, sem segredos. Tá? Mas vamos lá. Primeira coisa, como é que o direito chegou na sua vida? Porque eu sei que você tem uma história totalmente diferente aí, né? Que história é essa que você era advogado antes de ser advogado? Nossa! Vamos falar disso, é sobre isso. Como é que o direito chegou na sua vida? Para pagar a conta. Para pagar a conta. Para pagar a conta. Na verdade, assim, eu fazia engenharia química. Para quem aqui está me conhecendo, me ouvindo pela primeira vez, eu sou meio engenheiro químico, porque eu tranquei na metade meio engenheiro químico. E eu comecei nesse escritório. Na verdade, acredito que essa parte eu não sei se ficou meio confusa para mim lá atrás, mas parece que a minha mãe era cliente da advogada que me concedeu a primeira oportunidade para trabalhar como auxiliar administrativo. E eu fui para esse escritório porque eu tinha que pagar a mensalidade de engenharia química. Da sua faculdade. Da faculdade. Então, olha, coisa muito antiga, tá? A minha admissão foi num teste com uma máquina de escrever. Uau! Muita gente nem sabe o que nós estamos falando aqui. Mas foi numa máquina de escrever porque o rapaz tinha quebrado o braço, quem coordenava lá, e me colocou uma folha e falou, vou fazer um ditado. Naquele ele falou, eu apertei, ele falou, tá aprovado, sabe onde está a letra? E acabei ficando naquele escritório, mas assim, odiava o direito, achava aquilo muito complicado, aqueles advogados falando um monte de termos difíceis e tal. Mas ficou mecânico a coisa, porque eu estava ali auxiliando ele, e essa época, as petições, os advogados escreviam, literalmente você passava na máquina de escrever. Passava limpo ali para fazer a peça. E aquilo foi me aguçando, eu era mecânico, mas eu falei, mas por que ele escreve isso? Porque dessa petição ele colocou nem sabia que era petição, né? Nesse pedido, ele coloca dessa forma e nesse pedido diferente. E foi me aguçando a curiosidade. Aí eu comecei a querer um pouquinho mais. Perguntava para a advogada, por que isso? Não, só coloca lá, tipo, você quer saber para quê? Você não nem... Mas por que isso? Da onde que você tira isso? Você consulta isso aonde? E aí eles começaram aqui, mais por insistência minha, já para eu não encher a paciência, falou, em tal lugar. Eu falei, esse cara não vai ler. Aí eu pegava e ia para entender aquela área, o que estava sendo discutido, e foi aguçando por exemplo, mas sem gostar. Eu só queria entender qual era o mecanismo. Por que eu estava fazendo aquilo? Tinha que ter uma origem, uma lógica aquilo. E isso foi aguçando pesquisa. Aí fui para o ponto B. Eu queria entender por que ele colocava aquilo no papel. Então ele fala com alguém. Queria saber como ele atendia. Me deixa, por favor, eu assisti só um atendimento. Não pode, o cliente... Você fala que eu sou seu assistente, eu fico sentado quietinho, eu só quero saber como você fala, de que forma você extrai a informação e por que você coloca essa informação no papel. Transforma aquele direito dele em um pedido. De novo, isso meses enchendo a paciência do advogado, das advogadas, e me permitiram. Acho que eu fiquei atendendo umas 10, 15 pessoas juntos. E fui pegando a dinâmica daquilo. Eu sempre queria um pouquinho mais. Falei, já estou aqui, deixa eu atender um sozinho. Você é maluco, não pode. Se a OAB sabe, a OAB não vai saber. Faz tempo isso, viu? Já estou falando aqui. Só um atendimento. Num caso mais simples, eu quero só perguntar para ver se eu consigo direcionar as perguntas. Eu vou num roteiro seu, mas aí eu vou vendo a pergunta. Começou a fluir.
Atendi um caso mais simples, aí me davam os mais simples, mais tranquilos. Você fazia triagem, né? A famosa triagem. Boa, Carla. E aquilo foi, e eu fui aprofundando os estudos, porque de fato, eu estudava os casos, legislação, jurisprudência, estudava tudo, porque me aguçou, mas sem gostar. Olha que incrível. E era mais área trabalhista, civil, Você sabe que isso eu agradeço também esse escritório, porque hoje a gente fala muito em se especializar em uma área específica, posicionamento, autoridade, mas nesse escritório em específico, trabalhava em todas as áreas. Então, eu circulei por todas as áreas. Como o conhecimento foi muito vasto. Que legal. Então, estudava muito mesmo. E aí comecei a atender sozinho. A advogada pegou a confiança. E aí disso saiu e fui me aperfeiçoando. E comecei de novo, faz muito tempo isso. Aí trancou a faculdade de engenharia. E comecei, mas sem fazer o curso de Direito. Tranquei, continuei no escritório por muito tempo, mas já, teoricamente, atuando. Eu fazia as petições, só não podia fazer audiência e nem o fórum, porque eu não era advogado. Você era um estagiário de luxo do Perfeito, escritório. Excelente definição. E fiquei nessa por muito tempo. Já advogava sem carteira há muito tempo. Um assistente jurídico sem... Boa. A Carla é bom que ela dá um nome bonito. Foi isso, minha história começou assim. E aí você, num determinado momento, resolveu então oficializar a sua profissão. Por vergonha. Porque um amigo, um advogado, inclusive foi quem me deu a primeira oportunidade no direito da saúde, ele um dia me fez uma pergunta que mudou minha vida profissional. E assim, num bate-papo, que nem nós estamos fazendo aqui, ele perguntou assim, qual é a sua profissão? Aquilo, eu nunca tinha pensado naquilo, porque assim, economicamente era muito viável para mim, eu não precisava de qualificação, não precisava de nada, estava ganhando bem. Ninguém me perguntou aquilo, eu falei assim, parei para pensar, eu falei, não sei. Aí ele falou, mas eu sei, você não é nada. Aí aquilo me chocou. Como assim? Ele falou, você não é advogado e nem é mais auxiliar administrativo. Outra pergunta que eu vou te fazer. Se você hoje saísse aqui do escritório e fosse para outro escritório, você ganharia o que você ganha hoje? Você trabalharia na mesma condição? Porque o escritório, não é todo escritório que vai te aceitar nessa condição. Exato. Aquilo acabou comigo, eu falei, meu Deus, meu emprego corre risco, meu salário corre risco, e eu não tenho profissão de fato. E já tinha filho pequeno. Olha! Isso aí, já estava casado, filho pequeno. Aí eu falei, meu Deus, é verdade. Aí ele falou assim, vai estudar, vai fazer direito, você vai passar rápido, 5 anos, você tira a carteira rápido e resolve o seu problema. E foi efetivamente por conta dessa conversa que eu tomei vergonha, que na verdade não deveria ser assim, mas eu fiz direito, passei na primeira fase. Na verdade, foi quando mudou o exame de ordem que permitiu que fizesse no 9º semestre. Foi essa virada. Até uma professora também, que agradeço muito, quando chegou essa mudança no edital, ela entregou o edital na minha mão e falou assim, me entrega a carteira. Eu falei, mas não, eu vou fazer no 10º, que tem TCC. Ela falou, esquece TCC, Eduardo, faz logo lá e pega a sua carteira. Aí eu passei no 9º, fiquei o 10º semestre sem fazer nada, dispensado de prova, tudo, porque já tinha passado. Foi aí a mudança na minha vida. Agradeço a ele, assim, imensamente. Porque se ele não tivesse feito esse comentário, eu ia continuar na zona de conforto. Financeiramente estava confortável, para que eu vou mudar? Foi isso. E você continuou naquele mesmo escritório? Continuei. Também, você vê como esse escritório ele faz parte da minha vida. Vou até contar aqui para sua audiência uma história, porque eu acho legal dividir isso. Continuei nesse escritório por muitos anos ainda, até abrir o meu primeiro escritório. Continuei dando auxílio, consultoria, mesmo quando abri meu escritório, porque eles precisavam de mim ainda por um bom tempo. E aí, por situações da vida, esse escritório, a dona desse escritório começou a ter começo de Alzheimer. E ela não conseguia mais acompanhar o ritmo. E aí chegou um momento que ia fechar o escritório. E aí eu fiquei naquele dilema, eu falei, nossa, mas a minha vida foi aqui, mesmo eu tendo outro escritório, já com outra equipe, tudo. Falei, o que eu vou fazer? Eu arrendei inicialmente esse escritório. Sentei com a família dela e tudo, falei, vou ficar cuidando dos processos, pago aluguel, pago o que for dos processos dela, vou acompanhando, a gente fez um acordo e segui. Só que a vida, ela leva a gente para situações que a gente nunca espera. Por outras situações também, porque realmente lá estava uma situação complicada, que ela não tinha mais controle, não conseguia tomar conta desse escritório.
o prédio lá onde era o escritório, ele foi a leilão. Oh. E aí a gente tinha que sair. Eu tinha reformado o escritório, tudo, e a gente ia ter que sair. Deixar tudo lá, porque arremataram. E ficou naquela... Só que assim, eu não sei o que aquele escritório tem, deve ter alguma coisa, porque a pessoa que arrematou achou que tivesse arrematado um prédio todo, e na verdade é só parte de um prédio onde está o escritório. Aí ele não queria mais. E ao mesmo tempo que ele não queria, ele falou, eu não vou te alugar, mas para você. Você vai ter que comprar. Eu falei, não, mas para mim, como negócio, eu não quero comprar. E ficou aquilo. Véspera de Natal, o cara já não queria mais também, começou a pressionar, e eu peguei e falei, sabe de uma coisa, eu compro. Se você me parcelar o que você quer em 3 vezes, eu pago a primeira agora e termino em fevereiro do ano seguinte. Se for assim, tá feito. Vamos assinar. Assinei contrato numa vez. E aí comprou? Comprei o escritório onde eu comecei. Olha, que legal! Comprei o escritório. Eu tenho muito orgulho disso. Não foi nem pela compra em si de aquisição, mas pela história, porque minha vida ela começou ali. Você entendeu? Então, assim, simbolicamente, isso tem um valor. Claro. E nós estamos lá até hoje, estamos tocando. Olha, que legal! E como é que surgiu o direito médico? Nossa, também foi por conta desse amigo que eu falei inicialmente. Que te deu a prensa. Que deu a prensa. E eu sou grato a ele. Ele começou a fazer as ações e ele sempre comentava, mas não era uma área que a gente conhecesse, não era muito comum. E um dia ele começou a pegar muitas ações e falou, Eduardo, eu preciso que você me ajude lá no escritório para organizar. Eu falei, sério? Mas organizar o quê? Eu estou fazendo direito da saúde. Direito do quê? Me conte mais sobre isso. Ele fazia muita ação contra o plano de saúde e contra o SUS. E ele chegou uma hora que era muito volume. Só eu não estou dando conta. Organiza lá o escritório para mim, as peças também. E aí é o que a gente vê muito hoje. Eles usavam peça de cola-copia de outro lugar. E aquelas ações tenebrosas. Tenebrosas mesmo. A gente tinha volume e não tinha como parar para melhorar aquilo. Vai lá, dá uma olhada, organiza tudo e tal. Vou. E a gente vê, você faz no final de semana, você faz depois do expediente aqui e tal. Eu falei, bora. Fui, realmente, a petição, falo para ele até hoje. E ainda falei, dá uma mudada aí que você está usando, que eu mudei no teu escritório faz muito tempo, viu? Melhora as peças. Organizei a casa e as peças também já, meu Deus, não mudava jurisprudência, não mudava nada, né? Enfim, organizei aquilo e, de fato, comecei a gostar daquilo. Eu comecei a ver o resultado, o que representava para as famílias e fui fazer. Aí ele começou a me dar oportunidade para trabalhar junto, fiz alguns casos. E aí, de fato, entrou quando o primeiro caso que eu fiz, que foi um caso contra o SUS, paciente com câncer. Então, aquela questão de processo físico. Não sei se você conhece onde é o prédio da Fazenda Pública em São Paulo. Sei. São mais de 14 andares. Eu subi e desci aquilo sem elevador, distribuição o dia inteiro ali praticamente. Nossa. Trabalhei muito ali. E a gente conseguiu uma liminar. E esse paciente ele precisava muito. Só que contra o SUS demora um pouco mais. O que eu corri nesse processo, o que eu fui despachar, o que eu lutei em Secretaria da Saúde, levando ofício junto com o oficial de justiça. Acho que passaram-se 3 meses para chegar esse medicamento. Na hora que eu consegui o medicamento, que eu fui fazer o cumprimento, fui com a família, parte da família na secretaria, a gente está na Secretaria de Saúde e recebeu a informação que o paciente veio a óbito. Nossa, aquilo é o mesmo momento que para mim foi, parece que um balde de água fria, de você se sentir impotente, você tentando salvar uma vida e acontecer aquilo pela morosidade do Estado. Bateu assim, eu falei, nossa, me deu uma vontade de chorar na hora, me segurei, mas me deu uma motivação. Eu falei, cliente meu não vai sofrer mais com isso. Eu vou fazer isso, agora eu quero fazer isso mesmo, agora eu vou entrar de cabeça. E foi daí. Daí realmente que me motivou e eu fui. Então, agradeço a esse meu amigo, porque ele me incentivou a entrar no direito da saúde, me deu a oportunidade com essas ações, e aí virou minha vida. Ah, que legal. E qual ação mais te marcou? Aliás, antes, você se lembra da primeira audiência com a carteirinha? Lembro. Lembro. A primeira audiência com a carteira foi tenebrosa, porque foi uma audiência trabalhista. Todo mundo fala isso. Foi uma audiência... trabalhista parece que o trabalhista persegue a gente. Primeiro que o trabalhista, antes de fazer a audiência, eu andei muito, mas em São Paulo,
não era centralizado. Não. Em São Paulo tinha ali no centro da cidade vários locais. Eu não queria confessar isso, que tem uma amiga minha que vai assistir isso, que é a Milena Bassani, ela vai usar isso contra mim, mas eu vou ter que comentar. São Paulo não era nem vara, era Junta de Conciliação e Julgamento. Junta de Conciliação e Julgamento, exatamente. E o escritório tinha muito volume onde eu comecei a trabalhar, tinha muito volume. Então tinha 30, 40 acordos por dia. Nossa. Então você circulava muito. Então eu pegava experiência, não tinha muita experiência, porque você via só acordo. A audiência em si, muito pouco. De direito, discussão de direito, pouco. Então, e foi uma época, né, que a gente não discutia quase, era só acordo. acordo. E eu sempre tive, assim, falei sobre isso. Eu falei, mas como o advogado, ele não estuda, ele não discute ali nada. Na hora que não tem, eu falava, não tem recurso, não tem nada, não, acordo, só se eu ver isso. E aí me formei, tudo, na primeira audiência do escritório, coloco o Eduardo, né? Vá lá. Carla, eu não sabia nem de que lado eu sentava. É sério, não sabia, porque não tava, a gente fazia acordo na trabalhista, não precisava nem da sala de audiência. Você entrava, às vezes, para assinar. E assinar no balcão, ninguém sentava, né? Porque você já fazia lá fora. Exatamente. E eu não sabia. Aí eu falei, e agora o que eu faço? Primeira coisa que eu não sabia. Eu falei, vou esperar o outro sentar primeiro, o que sobrar é meu. É sério. Aí ele sentou, eu fui. Só que a trabalhista, a audiência é dinâmica. Então não tem muito o que você pensar. Você esqueceu, já foi. E aí passou, a sorte que não deu prejuízo ao cliente, graças a Deus. Mas passou um momento lá, eu não falei, quando eu fui falar, precluiu, doutor. Já foi. Aí eu olhei, primeiro que eu não entendi, eu falei, o que esse juiz falou? Meu Deus do céu, será que eu dei... Por sorte, no final saiu o acordo. Mas é muito dinâmica. Saí dali que eu transpirava, porque por mais que você conheça o direito, aí percebi que não é só você conhecer o direito, você tem que ter a estratégia e a celeridade que aquela área exige. Tem que ser rápido, o raciocínio é rápido. Mas foi uma experiência muito boa. Depois daquilo, mas nem esperava. Ele estava falando, eu já estava. Excelência, pela ordem. Excelência, consta na ata, excelência. Consta. Doutor, vai constar, calma, por favor. Não, excelência, já aconteceu comigo de deixar passar, hoje eu não deixo passar mais nada, consta. Foi você que falou da audiência pela ordem. Conta essa pra gente. Essa eu estava assistindo uma audiência, e a advogada toda hora com esse negócio pela ordem, porque fica vendo na televisão, assiste outras coisas, e ela estava atrapalhando o curso da audiência. Na hora que ela, pela ordem, fica quietinha, o juiz falava, fica quietinha aí que já eu coloco a ordem aqui. Dá para você ficar em silêncio, por favor? Doutor, eu vou colocar o que você quer. Por favor, doutor. Assim. Aí era pela ordem do juiz. Pela ordem do juiz, a ordem é minha. Mas, e aí conta pra gente, qual, assim, um caso que realmente te marcou aí nessa trajetória da saúde? Esse que eu falei desse paciente, teve outro também que... Esse eu não vou contar nenhum caso, eu vou contar que foi uma situação assim que, na verdade, eu levo isso com muito orgulho. Eu não fui o advogado estampado a cara porque ainda estava nessa transição, mas eu fiz pelo escritório, mas eu tenho muito orgulho disso, que também era medicamento para câncer. E isso foi na 14ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, que a secretaria ela demorava muito para comprar um medicamento, só que ela comprava em quantidade. A gente sabia que tinha esse medicamento disponível lá na secretaria. Sabia o local, sabia tudo onde estava o medicamento, só que eles dificultavam a entrega no processo. Os pacientes iam falecendo por conta da doença e tinha estoque para ir passando para os outros, mas por burocracia não chegava. Só que eu conseguia essa informação. E aí eu falava para o advogado, ele que era o dono do escritório, eu falei, existe a possibilidade de pedir busca e apreensão. Não, em saúde isso nunca vai acontecer. Eu falei, me deixa tentar. Eu sei onde está, eu sei que tem a quantidade, eu sei o paciente que faleceu porque eles são obrigados a colocar na listagem. Vamos fazer o pedido de busca e apreensão. Essa pessoa vai morrer, eu não posso deixar uma pessoa morrer novamente. E aí ele falou assim, ó, por sua conta e risco. Você faz, você despacha, você resolve. Porque eu fazia tudo isso, era o nome dele, mas eu que fazia. Falei, tranquilo. Peguei, fiz a petição.
Não sei, acho que ela nem está mais nessa vara, mas a doutora Maria Isabel, vou colocar o nome porque isso é público, e eu fui despachar. Ela falou, doutor, busca e apreensão, nunca vi isso aqui. Falei, excelência, porque nunca ninguém pediu. Mas o Código de Processo permite. Ela falou, de fato, permite. Mas como que você vai fazer cumprir isso? Com auxílio, seu deferimento, oficial de justiça, levando até a secretaria e colocando onde está o medicamento. Eles têm que dar uma listagem, o que está sobrando em quantidade pode disponibilizar para essa outra pessoa. Está lá, doutora. Me dá 5 minutos, deixa eu pensar sobre isso. E eu fiquei lá fora, esperando. Pode entrar novamente. Doutor, ordem deferida. Oficial de justiça do plantão acompanha. Aí ligo pro, na verdade, o titular do caso, que ele que tinha que ir. Não acredito que você conseguiu. Eu falei, primeiro escritório de São Paulo consegue busca e apreensão contra a Secretaria aqui de Saúde. Vem agora que você precisa aparecer na foto. Aí ele foi, tudo, eu fui junto, mas ele era a cara do escritório, ele estampou e a gente conseguiu fazer a busca e a apreensão. Então foi um caso muito emblemático, porque depois a Secretaria ela até mudou a questão da burocracia lá dentro, com essa listagem de medicamentos de quem vem a óbito, para poder fornecer para quem já estava na fila ali do judiciário. A gente conseguiu mudar uma burocracia deles. Um protocolo, né? Um processo tinha isso mesmo. Então eu tenho muito orgulho disso, foi muito emblemático para mim. Que legal, que bacana. Mas ele levou a fama. E que história é essa de você tocar Zeca Pagodinho na audiência? Esse caso assim, eu fico vendo hoje a minha equipe quando vai despachar, eu brinco até com eles. Cuidado com o celular, por favor. Porque eram muitos casos de saúde mesmo que a gente despachava diariamente. E eu fui esse caso foi na 3ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo. E o juiz não era uma pessoa muito amistosa. Hoje, inclusive, a gente poderia colocá-lo como exótico. Exótico. Como exótico. E eu muito nervoso, que era um caso muito complexo, e ele não gostava muito de despachar, mas parece que o universo conspira, e eu esqueci. Para mim, o celular eu tinha desligado. E o toque do meu celular era uma música do Zeca Pagodinho. Inclusive, que é Deixa a Vida Me Levar. Ai, meu Deus. E ele, demorando para atender, uma hora permitiu a entrada do advogado. Pode entrar. Entrei. Na hora que eu começo a explicar, começa a tocar o celular. Com a bendita dessa música do Zeca Pagodinho. Aí eu apavorado, porque parece que você fica mais apavorado, você não consegue desligar. E tocando aquilo, e ele olhando para mim assim, parado, observando ele. Deixa mais um pouco, quem sabe a gente até não dance. na ironia, eu falei, excelência, eu vou conseguir desligar, só um momentinho. Desliguei o Zeca Pagodinho, muito nervoso, mas contive por dentro, eu estava acabado. Eu falei, logo com esse juiz. Mas você acredita que eu acho que a música, eu não sei, foi o inesperado, deu uma quebrada no gelo e ele definiu coisa que ele não fazia. Porque era muito complexo mesmo. E ele era um... Acho que ele gostava de Zeca Pagodinho. Eu não sei se o gosto musical dele era isso, ou para se livrar do advogado, sai o advogado com esse processo chato daqui. Antes que toque o telefone de novo. De novo eu vou ter que falar para ele que essa música não, mas foi... Até hoje eu brinco com o pessoal do escritório, eu conto essa história que foi muito bacana, foi muito legal. Esse foi o momento mais inusitado, ou teve alguma audiência assim, que você fala assim, nossa, isso nunca imaginei passar? Já teve. Trabalhista teve também. Trabalhista, de novo, eu não sei porque trabalhista acontece tudo com a gente. Trabalhista, assim, eu não estava na audiência, mas estava pelo escritório acompanhando a audiência. Esses dias, eu não sei se você conhece uma loja em São Paulo, é público, acho que eu posso falar o nome, de roupa masculina, chama Brooksfield. Eles têm várias lojas, são franquias, e essa loja ela tem por hábito, tinha à época, acredito que já tenha resolvido isso, da emissão de nota fiscal. E para a questão de vendas, isso dava problema, ou não recebia a venda, uma confusão. Na audiência trabalhista, o juiz pegou e falou que ele era cliente da loja e que de fato não tinha emissão de nota. E foi fazer a diligência em loco. Foi, na hora, sim, fecha tudo, vamos lá? Ele diligência em loco. E ele falou, eu não sou cliente da loja. Eu nunca tinha visto aquilo na vida, estava pelo escritório, mas outro advogado fazendo, eu acompanhando na sala. Mas você estava pela empresa ou pelo empregado? Pelo empregado.
Eu falei, e agora o que a gente vai fazer? Ele, todo mundo para a loja. Todo mundo entra na Vai van. todo mundo para a loja. De fato, não tinha nota. E foi condenado. E todas as verbas, tudo. Mas eu nunca tinha visto aquilo. Sai aquilo, parece que vai cair o prédio, acompanhando. O sócio da empresa junto. Acompanha até a polícia administrativa. Aí pega os telefones tudo, primeiro. Tudo. Não dá para avisar. É direto na loja. Eu achei aquilo, parecia filme. Quer dizer, nunca, é uma situação inusitada. E você acha que nunca isso vai acontecer, mas ele era cliente da loja. E ele já, de fato, ele falou, não emite. Não, mas agora está emitido. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá, porque não emite. Eu comprei, inclusive, recentemente, deu data, deu o que ele comprou. O juiz. Nossa. Ele era cliente, de fato, da loja. Mas ficou tão feio aquilo. Tão feio, e foi todo mundo, mas a condenação foi alta também. Foi um bom processo. Em honorários foi um bom processo. Mas por conta disso. Sempre o trabalhista me perseguindo. E você também se emociona muito com os casos da saúde? Isso é uma coisa que a gente ouve muito falar assim, a gente tem que separar o pessoal do profissional. Na hora do profissional você coloca a razão, mas não tem como. São vidas. Você se coloca muitas vezes no lugar daquela mãe que tem um filho doente, essa pessoa que eu falei com câncer, esperando um tratamento, porque não é só a pessoa, é um grupo familiar. Isso interfere nesse grupo inteiro. Não, choro várias vezes. É mesmo? Várias vezes. Isso não tem como. Não adianta falar. Já chorou no tribunal? Já. É mesmo? Já chorei, inclusive desse juiz que deu esse problema, porque esse juiz eu tenho várias histórias com ele. Teve essa história, teve outra história que eu adentrei a sala. Eu sei que a gente tem que ter uma relação amistosa, claro, e até a página 2, com toda aquela educação que a gente sabe, mas a gente sabe que para o advogado não tem barreira. Não existe essa questão que eu não vou despachar com você. Claro. Então, mas esse juiz, ele tinha muito isso. E era um caso que não tinha, como eu tinha que despachar com ele. E eu entrei. Entrei porque ele não queria receber, e eu falei, nem que ele tenha que indeferir, mas ele vai despachar. Entrei, ele estava comendo, tomando um café, bolacha, essas coisas. Aí ele falou, o senhor não tem autorização para entrar. Eu falei, excelência, o senhor não tem autorização para não despachar. A lei não diz isso. Só quero que o senhor despache, o senhor pode negar. Até porque 90% das suas decisões nós agravamos. Não tem problema nenhum quanto a isso, é o seu poder de convencimento, tranquilo. Claro. E aí ele começou a discutir comigo de forma mais áspera. E aí eu coloquei a petição, ele jogou a petição em cima de mim. Desse jeito, pegou a petição e devolveu no peito. Aí eu peguei e coloquei lá de novo. Foi joga, pega, até que ele indeferiu. Obrigado, excelência, era só isso. Aqui o senhor não entra nunca mais. E passou. Passou um tempo, voltei. Um caso também do paciente com câncer. Eu não conseguia nem falar. Eu fiz o meu trabalho, despachei, falei tudo o que precisava, só que ele foi de uma indelicadeza, dessa coisa de não se colocar... Você pode até indeferir, mas tem formas de você falar. Ele fala, que é mais uma vida? Morre 1, nasce 10. Foi essa frase que ele usou. E eu não aguentei. Eu fui tentar... Na verdade, o que eu queria falar para ele é que se fosse um parente dele, que estivesse naquela situação, que ele ia pensar diferente... E estava tudo bem se ele indeferisse sobre outros argumentos, mas não com isso. Na hora, para você ver como que o direito, quando ele entra nas veias da gente, a gente se transforma. Eu sou uma pessoa muito racional. Embora eu me emocione, eu sou muito racional. Me veio aquele cliente que faleceu por conta da morosidade do Estado e por conta de pessoas com essa burocracia. Aquilo me derrubou. Eu chorei copiosamente, mas chorei na frente desse homem copiosamente mesmo, dele ter que chamar assistente para me dar água, para me dar aquela... Porque eu não conseguia mais falar. Porque eu imaginava aquela pessoa morrendo e ia acontecer a mesma coisa naquele caso por conta de uma pessoa que tem sensibilidade zero. Aí me recompus, tal. Aí indeferiu do mesmo jeito, mas pediu desculpa. E aí a gente agravou, conseguiu tudo e foi. Mas chorei. Choro no escritório, choro pessoalmente. Nós somos seres humanos. Acho que a gente tem que ter situações por óbvio. A gente tem que trabalhar da melhor forma. Sim. No racional, mas nós estamos mexendo com vidas. Quando a gente mexe com vidas, trabalha com vidas, eu acho que a sensibilidade ela flora, não tem outro caminho. Pelo menos é o meu sentir. Né? Não, é isso. E qual data comemorativa que você lembra de estar comemorando e foi chamado? Várias. Porque também 24 horas, várias. 7 dias na semana. Já tive aniversário.
meu aniversário do telefone tocar, coisa para resolver. Já tive na praia, de estar em férias, porque é muito plantão, porque férias de advogado, férias para o advogado geralmente é no recesso. É no recesso. É no recesso. E aí estava na praia, e essa é uma cliente minha que ela é uma cliente problemática, então para ela não ter horário, não tem dia, eu estava na praia e era um caso muito complicado. Estou lá na piscina, o telefone está tocando. Falei, meu Deus, mas eu estou em férias, eu não vou atender. Aí fica que eu não vou atender, talvez seja mais grave do que eu estou pensando, aí a cabeça começa a funcionar. Realmente era uma situação que dependia de uma atuação rápida ali, eu atendi dentro da piscina. Dentro da piscina? É sério. Era rápido, eu resolvi no meu momento de folga, dentro da piscina, sentei, conversei, a gente fez ali já, rápido, liga computador, notificação para cá, resolve de uma forma aqui, liga para alguém que possa resolver. Teve esse fato. Outro fato também de estar na praia em férias, plantão judiciário, tem que voltar para São Paulo, 7 ações para distribuir, para resolver. Advogado da saúde, a gente tenta se programar para ter vida. Que todo mundo quer ter seu momento de descanso, aquela coisa do escritório. Eu vou até às 18, vou para minha casa. Todo mundo quer isso. Melhor dos mundos. Mas saúde não espera. Se o cliente tem aquela necessidade, você tem que atuar, você vai sair no plantão, vai atender à noite, vai ter que acordar mais cedo. Hoje mesmo tinha uma cliente que ela queria ser atendida às 9 horas da manhã, porque era o horário dela. Ela está com a mãe internada, ela tinha uma situação, não tem como. Eu vou virar para ela e falar, não atendo a partir das 9, só atendo a partir das 10. Não, o problema está ali. Eu acho que advogado, a gente fala muito de especialização, advogado tem que ser especialista em resolver problemas. Exato. Porque quando não tiver mais problemas, não precisa do advogado. Se o mundo fosse perfeito, ele não teria o que fazer. Exatamente. Então, ele tem que resolver o problema. E eu tento simplificar dessa forma. É para resolver, vamos resolver. Exatamente. Você já ficou sem dormir por causa da nuvem? Essa pergunta, até hoje ela me tira o sono. Essa pergunta é muito legal. Na verdade, era de um grupo de estudos que a gente fazia parte sobre a LGPD. E aí, quando você trouxe essa informação, onde vocês armazenam isso? Em tal lugar? Não, mas isso tem vazamento. Meu Deus, nunca mais eu dormi direito. E até hoje tem inclusive, eu mudei até, não coloquei mais... Né? Mudei a nuvem mudou de lugar, porque é horrível, mas você vê. E é uma coisa que você estuda. Teoricamente, você teria que ter essa visão, como a gente aprende com todo mundo todos os dias, né? Exatamente. E ainda bem que eu tive a honra de ter a melhor professora, né? Então, é bem melhor. Agora, conta uma curiosidade aqui pra gente. Como você conheceu a doutora Milena Bassani, que é sua sócia hoje, né? Na escola, no escritório. Isso é uma situação muito legal, motivo de orgulho. Porque... Inclusive, sem já interrompendo, né? Vocês têm escritório hoje em Recife e São Paulo, é isso? Recife, São Paulo, Natal agora está começando. Agora Natal. E outros projetos que estão vindo aí. A ideia é expandir mesmo. A Milena é uma grata surpresa na minha vida. E, assim, agradeço mesmo a gente fala do universo conspirar, quem acredita em Deus, Deus coloca no caminho. E eu percebo que isso realmente tinha que acontecer desse jeito e foi uma simbiose. Eu já acompanhava pela internet, já via algumas coisas dela e eu resolvi convidá-la para um congresso que eu estava organizando em São Paulo. Eu fazia parte da OAB, de uma subseção em São Paulo, e falei, vou convidá-la. E calhou de próximo ao meu convite, a gente tinha um evento em Brasília, que era o congresso do CFM. E ela ia também, porque a gente fazia parte do mesmo curso, de direito médico e tal. Eu falei, eu preciso ir lá também, eu vou, encontro, eu tenho que gravar uns vídeos com ela para o congresso e tal. E ela não queria de jeito nenhum, e ela queria fugir daquilo, e ela me enrolou. Não, primeiro congresso que eu vou, estou nervosa. Não, vai dar certo. Grava um vídeo, só para você chamar as pessoas para inscrição no... Ela ia para o café, ia para não sei de onde, saía para o almoço, ela não gravava os benditos dos vídeos. Tanto que eu tenho até hoje guardado os primeiros vídeos dela. Tenho. Aí ela gravou tudo, saiu, aí ela veio para o congresso. A gente já era amigo do curso, tudo, e veio para o congresso, aí estreitou os laços. Ela deu um show no congresso, porque ela fala sobre reprodução humana assistida. Sim, é a melhor advogada, não é porque é minha amiga, é a melhor do Brasil nessa área, nessa temática. E aí veio para o congresso e ficou ali. O estudo continuou e começou a aflorar as ideias.
e porque a gente, na verdade, a gente tinha a mesma visão. Quando você entra numa área, sempre você vai buscando referências. E assim, respeito vários colegas que já atuavam, mas a gente não tinha muita referência. E eu tinha o mesmo problema que ela até me relatou depois. A gente olhava umas peças que dava vontade de chorar. Como uma pessoa entra com uma peça dessa? E a gente discutia, falava, falta de qualificação, de capacitação. E por que a gente não ensina isso? Não, mas... Cara, falei no primeiro dia, quando ela convidei, você tem tudo para dar aula. Jamais, Edu. Eu dar aula, nada. Na escola eu me escondia lá. Não, mas você fala bem, você vai dar aula, você ensina, você sabe o que você está falando. E a gente começou a aguçar, aquela ideia começou a maturar ali, e aí foi, mas como que a gente vai fazer isso? Eu não quero fazer do jeito que estão fazendo aí, de qualquer jeito eu não vou fazer. E a gente passou 1 ano elaborando um projeto de um curso, porque na nossa cabeça ele tinha que ser completo. Ou eu capacito de fato essa pessoa, ou eu não quero, para dizer que fez qualquer coisa, estou fora. E ela comprou a ideia, e a gente foi saindo até que saiu o curso, e que hoje, para a gente, com muito orgulho, virou a Escola de Direito da Saúde, que também, com muito orgulho, é a maior da América Latina. Então que legal. A gente tem Parabéns. muito orgulho disso, e tem ali, a gente sempre coloca ali o slogan da escola, a gente tem como propósito formar pelo menos uma geração de advogados capacitados na saúde, para a gente não ver mais aquelas peças que a gente via antigamente. E nem fala que é nosso aluno, se fizer... Agora conta pra gente que a doutora Milena veio aqui e não soube contar como é que surgiu o nome Dose Dupla. Isso ela vai... Na hora que ela assistir aqui esse episódio, ela vai ficar triste. Mas assim... Não vai ficar triste, não. Ela não vai ficar... Quem sabe não sirva de motivação... Posso mandar um recado para ela? Milena Bassani, esse recado é para você. Quando você estiver assistindo isso, se motive. Acontece o seguinte, a gente com os nossos projetos, que a gente tem... Porque ela é braba, hein? Brava! A gente tem projeto 24 horas por dia. Toda hora a gente tem uma ideia. E surgiu uma ideia de a gente fazer um livro. Justamente por essa questão de referência, de ser referência, de ser autoridade naquilo, de ajudar quem está chegando. Eu falei, por que a gente não prepara um livro? O pessoal que está chegando, essa meninada, para ter essa visão prática e tal, o que a gente faz em aula, a gente coloca num livro. Vamos fazer? Vamos, ótimo, não sei o quê. Falei, já tem até nome. Sério? Direito da Saúde em Dose Dupla. Nós somos uma dupla, tal, a gente coloca, é um reforço da marca, porque a gente já está pensando em curso, conjunto, tudo isso, e já fica o Dose Dupla. Pô, legal, não sei o quê, e ficou. O livro até hoje não saiu, para te falar a verdade. O livro, é isso que eu estou falando, quem sabe não sirva de motivação para ele escrever de fato, mas aí tudo que a gente pensou atrelou o Dose Dupla. E virou uma marca, evento com o nome Dose Dupla, todo mundo identifica como Dose Dupla. Então ficou uma comunidade, criou canal no YouTube. Então ficou aí um legado e um reforço da marca. Mas ainda se comprometa a fazer o livro, viu, Milena Bassani? Mas vamos lá, agora a gente entra num momento de um bate-pronto. Eu falo e você me diz o que vem à cabeça. Nunca diga para um advogado. Isso é impossível. Alvará é? Maior alegria do advogado. Justiça é? Necessária, se for eficaz. O que mais te irrita num processo? Morosidade. Essa aqui eu concordo, né? Vai, desfala. O que diria para um advogado que diz que tem vida fácil? Você constrói vida fácil. Se você construir uma carreira sólida. O que você gostaria de ouvir se estivesse começando hoje? Eu posso te ajudar. Que legal. Processo físico e eletrônico? Eletrônico, sem dúvida. Nada de fichinhas, né? Não, nem ficha, nem aquele carrinho com aquele peso de carregar processo. Nossa, aquilo era triste. Nem aquele grampo que machuca a mão quando você vai mexer nas guias. Nem, para quem tem renite, eu não tenho, mas que ia manusear aquela renite. Processo, quando você ia manusear, que você não conseguia colocar de novo as folhas que rasgavam, nem pensar. Eletrônico. Audiência virtual ou presencial? Virtual. Acho que facilita a vida da gente. O mundo virtual ele ensina muito. Lógico, a experiência presencial ela é maravilhosa, mas eu acho que para o advogado, para o dia a dia dele, facilita demais. Uma música. Deixa a vida me levar.
Nunca comece sustentação oral com? Com leitura. Leitura. Se prepare. Não leia, não é para isso. Se for para você ler, não faça sustentação. Faça o melhor e coloque nos autos. Não vá para sustentação. Sustentação não é isso. Se não fosse advogado, seria? Essa pergunta não seria engenheiro químico. Não. Eu acho que você não gostou da faculdade. Não seria engenheiro químico. Eu seria professor. Que já é, né? Seria professor. Excelente. Eduardo, muito obrigada pela sua presença. É uma honra recebê-lo aqui, de verdade. Eu que amei, adorei esse momento aqui. Pode ter certeza que eu vou guardar isso com muito orgulho. Adorei mesmo. Obrigado. Vou contar aqui um segredo, eu já conto nas redes sociais, né? Eduardo e Milena, que me incentivaram a estar mais nas redes sociais e a falar sobre proteção de dados e tudo mais. Nossa, vocês moram no meu coração. Você também. Muito obrigado, Carla. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, não deixe de comentar aqui embaixo. Até a próxima.